Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A ANTT publicou nesta terça-feira, dia 1º de abril de 2025, no Diário Oficial da União, a decisão SUPAS número 413 de 26 de março de 2025, concedendo autorização para a empresa BusX Limitada a operar novas linhas de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Com a medida, a empresa poderá oferecer serviços regulares de transporte coletivo entre Brasília e São Paulo, além de diversas seções intermediárias como Anápolis, Uberlândia e Campinas. Além disso, a ANTT também aprovou a decisão SUPAS número 411, de 26 de março de 2025, permitindo a BusX a operar a linha Natal-Salvador, com múltiplas seções em estados do Nordeste. Além dessas, a agência aprovou a decisão SUPAS número 414, permitindo a BusX a operar a linha Brasília a Goiânia. As novas autorizações fazem parte do regime de autorização adotado pela ANTT, permitindo que as empresas privadas prestem serviços sem necessidade de licitação, desde que cumpram as normas estabelecidas pelo órgão. A BusX Limitada deverá iniciar as operações dentro de 30 dias, podendo solicitar prorrogação do prazo uma única vez caso haja justificativa. De acordo com a publicação, a empresa está impedida de operar em municípios que não estejam listados nos termos de autorização concedidos pela agência. Além disso, o descumprimento das normas pode levar à revogação da autorização. A Prefeitura de São Paulo deu mais um passo rumo à modernização no transporte público com a inclusão de 5 ônibus equipados com câmeras inteligentes integradas ao programa Smart Sampa. A iniciativa foi apresentada pelo prefeito Ricardo Nunes nesta quinta-feira, dia 3 de abril, no Sambódromo do Anhembi, durante a entrega de 115 novos ônibus elétricos. No entanto, ele pontuou que a ampliação da frota esbarra em desafios na infraestrutura de recarga devido à limitação da companhia elétrica na cidade. As câmeras instaladas nos coletivos terão múltiplas funções, incluindo o reconhecimento facial de foragidos, a proteção de mulheres contra assédio, além da detecção de furtos, roubos e conflitos entre passageiros. Os dispositivos estarão conectados em tempo real à central de monitoramento do programa Smart Sampa, garantindo o acompanhamento contínuo durante as viagens. Atualmente, São Paulo conta com 728 ônibus não poluentes, incluindo 527 elétricos a bateria e 201 trolebus. Os novos veículos vêm equipados com ar-condicionado, tomadas USB e Wi-Fi, proporcionando mais conforto aos passageiros. O investimento na nova frota foi de R$ 242 milhões, viabilizado por meio de subvenção. Os primeiros ônibus com câmeras do Smart Sampa pertencem às concessionárias Campo Belo, Nortebus e Movibus. Outras empresas operadoras como Sambaíba, Express e Transcap também integrarão os modelos elétricos às suas operações em diferentes regiões da cidade. De acordo com a plataforma eBus, São Paulo lidera a adoção de ônibus não poluentes no Brasil, contribuindo significativamente para a descarbonização do transporte urbano e a melhoria da qualidade do ar. A SPTrans estuda ainda a adoção de outras fontes de energia limpa, como gás natural e biometano, para complementar a frota sustentável da cidade. A Buscar Colômbia, em parceria com a Photon Colombia Corautos Andino, apresentou ao mercado o Optimus Plus, um ônibus urbano inovador equipado com um motor Cummins 6.7 litros a gás Euro 6. O modelo se destaca pela tecnologia sustentável, oferecendo menor emissão de poluentes e maior eficiência no consumo de combustível. Com suspensão 100% pneumática e transmissão automática, o novo ônibus garante mais conforto para passageiros e motoristas. Sua capacidade é de 50 passageiros sentados, proporcionando um transporte seguro e acessível. O design do Optimus Plus também favorece a segurança e a visibilidade, contando com um para-brisa panorâmico e iluminação em LED traseira e lateral. Além disso, a tecnologia embarcada inclui um roteiro eletrônico, permitindo melhor comunicação com os passageiros e modernizando
a operação no transporte público. Com essa nova aposta, a Buscar Colômbia reforça seu compromisso com a inovação e a mobilidade sustentável, alinhada às necessidades do transporte coletivo moderno. O setor de transporte é o sexto maior em emissões de carbono, o que aumenta a responsabilidade das empresas de mobilidade no cumprimento das metas climáticas. Para debater soluções para o setor, a Ancham Brasil promoveu no dia 28 de março o painel Soluções para a Mobilidade. O evento contou com a apresentação de projetos e iniciativas das empresas Marco Polo, GM e Corning América Latina, além da participação de Clóvis Eduardo Benevides, subsecretário de Sustentabilidade dos Ministérios dos Transportes. O CEO da Marco Polo, André Amarganijan, reforçou que a empresa, líder nacional e a referência global em produção de ônibus, é protagonista em soluções de mobilidade e tem se posicionado de maneira eclética quando o tema é transição energética. Neste sentido, ressaltou que a empresa deu um salto tecnológico para estudar e desenvolver novas formas de propulsão com frentes variadas de trabalho que incluem modelos de ônibus 100% elétricos, híbridos, etanol elétrico e, mais recentemente, um micro-ônibus movido a biometano e gás natural. O executivo citou ainda os estudos com motores a propulsão de hidrogênio como uma vantagem de uma maior autonomia, muito importante em viagens intermunicipais, e como uma solução que diminuiu a quantidade de baterias que já circulam experimentalmente em cidades como São Paulo. Também citou a presença da Marco Polo no desenvolvimento de trens, que favoreceu o mercado de carbono. André lembrou a importância de programas de financiamento à pesquisa e inovação para os fabricantes, como Move e Finep. A cidade de Belo Horizonte deu mais um passo rumo à mobilidade sustentável com a chegada do primeiro micro-ônibus 100% movido a gás natural veicular e biometano do estado de Minas Gerais. O veículo, que busca reduzir a emissão de poluentes e aumentar a eficiência energética, iniciou sua fase de testes nesta terça-feira, dia 4 de abril, e circulará em 4 linhas do transporte suplementar da capital mineira. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da SUMOB, a Superintendência de Mobilidade do município, e a Companhia de Gás de Minas Gerais, a Gasmig, a fabricante de ônibus Volare, a montadora Agrale e a Associação dos Motoristas do Transporte Suplementar da capital. O modelo Fly 10 GV, desenvolvido para operar exclusivamente com GNV e biometano, representa um avanço na descarbonização no transporte urbano. Segundo o presidente da Gasmig, Carlos Camargo de Colom, a aposta do gás natural como combustível é uma alternativa viável e essencial para um futuro mais limpo. Além dos benefícios ambientais, a tecnologia a gás natural reduz a dependência de combustíveis fósseis mais poluentes, como o diesel, e pode gerar economia no custo operacional dos veículos. O período de operação assistida do micro-ônibus acontecerá entre abril e maio, permitindo a avaliação de desempenho em diferentes trajetos e condições operacionais. Durante este período, o veículo atenderá 4 rotas do transporte suplementar de Belo Horizonte, sendo elas a linha S53, Confisco a Ouro Minas, a linha S66, Tupi, Europa, a linha S61, Mantiqueira, Estação Vilarinho, e a linha S92, Esplanada a Buritis. A partir da análise dos testes, será possível definir a viabilidade da ampliação desta tecnologia para outras linhas da cidade, consolidando Belo Horizonte como referência em transporte público sustentável. A implementação de veículos movidos a GNV e biometano no transporte público faz parte de uma tendência global de transição energética para soluções menos poluentes. O sucesso deste projeto pode incentivar a renovação da frota do transporte suplementar e, futuramente, do sistema convencional de ônibus na capital mineira. Antes da chegada deste micro-ônibus, em Belo Horizonte, Guarulhos, em São Paulo, recebeu o primeiro micro-ônibus movido a GNV do Brasil, operado pela Unitransporte. Além disso, o Volare, fabricante do modelo Fly 10 GV, também lançou recentemente o primeiro micro-ônibus movido a gás do mercado brasileiro. A Aviação Ouro e Prata, uma das principais operadoras de transporte rodoviário do Brasil, anunciou a renovação de sua frota com 50 novos ônibus Marco Polo. Os veículos adquiridos incluem 11 unidades do modelo Paradiso G8 1800 Double Deck,
37 unidades do Paradiso 1600 LD e G8 e 2 unidades do Paradiso G8 1200, que serão utilizadas em linhas rodoviárias nacionais. O negócio contou com a participação da Marco Peças Comércio e Representações, representante da Marco Polo em Porto Alegre. Segundo Ricardo Portolan, diretor de operações comerciais para o mercado interno e marketing da Marco Polo, a parceria com a Ouro e Prata é um exemplo para o setor de transporte rodoviário no Brasil. Os novos ônibus foram projetados especialmente para a aviação Ouro e Prata e contam com configurações diferenciadas, incluindo poltronas-leito, leito-cama e semi-leito. Os veículos oferecem tomadas USB, descansa-pernas, porta-copos, porta-revistas, sanitário, sistema de ar-condicionado, dispositivos de acessibilidade à internet, garantindo maior conforto e segurança aos passageiros. Fundada em 1939 por Willy e Raimundo Fleck, a Aviação Ouro e Prata iniciou suas atividades no transporte de cargas e passageiros, com um histórico de investimento em inovação e capacitação de profissionais. A empresa consolidou-se como uma das líderes no setor no Brasil, sendo reconhecida pela modernidade de sua frota e pelo compromisso com o bem-estar dos viajantes. A Aviação Catedral é conhecida por sua constante renovação de frota, está disponibilizando para a venda uma nova série de ônibus de alto padrão com carrocerias Marco Polo das linhas G7 e G8. Os veículos anunciados, que incluem modelos Low Drive e Double Decker, são equipados com motorização das principais montadoras do mercado, a Mercedes-Benz, a Volvo e a Scania. A venda desses ônibus faz parte da estratégia da empresa de manter uma frota moderna e atualizada, ao mesmo tempo que oferece ao mercado veículos em excelente estado de conservação. Anteriormente, a Aviação Catedral havia anunciado apenas um modelo com carroceria G8 para venda. Agora o portfólio foi ampliado com a inclusão de 3 unidades do modelo Paradiso G8 DD e uma unidade do Paradiso G8 LD. Estes ônibus, fabricados entre 2020 e 2021, apresentam alta durabilidade e conforto, sendo opções ideais para empresas que desejam expandir ou renovar suas frotas com veículos de alta tecnologia. Os ônibus oferecidos pela Aviação Catedral possuem diferentes configurações para atender às variadas necessidades do mercado. Entre os veículos à venda, destacam-se o Paradiso G8DD com capacidade para 43 passageiros em leito total, ideal para viagens de longa distância com máximo de conforto. Logo depois, vem o Paradiso G8DD com 60 lugares, sendo 48 poltronas semileito e 12 poltronas leito, um modelo versátil para transporte de passageiros em diferentes categorias de serviço. E por último, um Paradiso G8 1600 LD com 43 lugares em configuração semileito total, projetado para proporcionar conforto em viagens intermediárias e longas. Estes modelos são equipados com o chassi Mercedes-Benz O500RS 6x2 BlueTech 5, conhecido pela sua robustez e eficiência no consumo de combustível, garantindo não apenas conforto e segurança, mas também redução de custos operacionais para empresas que adquirirem esses veículos. Os ônibus à venda são projetados para proporcionar aos passageiros uma experiência de viagem confortável e moderna. Todos os veículos estão equipados com ar-condicionado de alta performance, porta-pacote e amplos bagageiros, banheiro a bordo, janelas panorâmicas com vidros colados e cortinas, itinerários eletrônicos, poltronas reclináveis com tomadas USB, porta-copo de cinto de segurança, luzes de leitura direcionais, ideais para viagens noturnas, geladeira para armazenamento de bebidas e snacks, descansa para pés e pernas, garantindo mais conforto em longas viagens. Esses atributos tornam os ônibus da Aviação Catedral ideais para as empresas de transporte que visam oferecer serviços de alta qualidade e conforto aos seus passageiros, seja em linhas regulares ou no setor de turismo. Os veículos estão sendo oferecidos por preços que variam entre 1,62 milhões de reais e 1,75 milhão de reais, dependendo do modelo e da configuração. As negociações são feitas diretamente com a Aviação Catedral, sem a necessidade de intermediários, o que simplifica o processo de compra e garante maior transparência. Todos os ônibus são entregues descaracterizados, ou seja, sem as marcas da empresa, prontos para serem personalizados conforme a identidade visual da nova operadora. Um ponto importante a ser destacado é que a Aviação Catedral não oferece financiamento para a compra dos ônibus, aceitando apenas pagamentos à vista. A Expresso São Luís, referente no transporte rodoviário de passageiros há 70 anos, consolidou-se como a opção mais rápida para quem viaja entre Goiânia e São Paulo.
Com poucas paradas ao longo do trajeto, a empresa permite que seus clientes desembarquem na capital Goiânia até às 7 horas da manhã, proporcionando mais praticidade e eficiência na jornada. Com mais de 70 anos de história, a Expresso São Luís se diferencia pela combinação de preços acessíveis e conforto, oferecendo uma experiência superior aos seus passageiros. A empresa passa a disponibilizar, além de manta e travesseiro no serviço Leito-Cama, um kit lanche gratuito para os viajantes dessa categoria, garantindo ainda mais comodidade. Além de conectar Goiânia a São Paulo, a Expresso São Luís também atende importantes cidades do interior e do sudeste brasileiro, como Campinas, Ribeirão Preto, Uberaba, Uberlândia e Itumbiara. As viagens acontecem diariamente com partidas às 3h30 da tarde de Goiânia e às 3 da tarde de São Paulo, tendo uma duração média de 15 horas e meia de viagem. Os ônibus DD da empresa contam com serviços leito executivo proporcionando um padrão elevado de conforto. Entre as comodidades oferecidas aos passageiros estão banheiro a bordo, bagageiros amplos, sistema de ar-condicionado, descanso para pés e pernas, janelas panorâmicas com cortinas, internet via Wi-Fi em área de cobertura, tomadas USB e porta-copos. Outro diferencial da Expresso São Luís é o alto nível de qualificação de seus motoristas, que passam por treinamentos rigorosos para garantir uma condução segura e confortável. Essa preocupação com a qualidade reflete o compromisso da empresa com a satisfação e segurança de seus clientes. Para quem busca uma viagem eficiente, segura e confortável entre Goiânia e São Paulo, a Expresso São Luís se apresenta como a escolha ideal, aliando tradição, inovação e excelência no atendimento. A NTT interpôs um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de São Paulo contra decisões proferidas no âmbito da falência do Grupo Itapemirim. A ação da NTT questiona a prorrogação emergencial da atividade da arrendatária Suzantui e a determinação para a abertura de chamamento público, visando a escolha de um novo arrendatário para as linhas de transporte rodoviário coletivo interestadual, anteriormente operadas pelas viações Itapemirim e Caiçara. A NTT argumenta preliminarmente a nulidade dos atos decisórios devido à ausência de intimação regular da Procuradoria-Geral da Federal, representante judicial da agência. No mérito, a principal alegação da NTT é a impossibilidade de arrendamento dos direitos de exploração ou uso das linhas, por entender que as linhas de transporte interestaduais são serviços públicos autorizados pela União e não ativos de propriedade das empresas falidas. A agência explica que a autorização para prestar o serviço é uma outorga de caráter precário e unilateral que pode ser cassada caso a empresa deixe de reunir as condições necessárias, como no caso da falência. A NTT cita o artigo 48 da Lei nº 10.233, que prevê a extinção da autorização mediante a cassação em caso de perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objeto de autorização, como a falência. A resolução NTT número 4.770 de 2015, vigente na época da decretação da falência, também previa a extinção da autorização por falência. A atual resolução número 6.033 de dezembro de 2023 mantém a possibilidade da extinção do TAR por cassação, em caso de perda das condições de manutenção e venda, transferência ou subautorização do TAR. A agência reguladora ressalta que o artigo 195 da Lei nº 11.101 de 2005 estabelece que a decretação da falência implica na extinção da concessão de serviço público, argumento que, por analogia, reforça a tese de extinção da autorização no caso das linhas de transporte. Outro ponto levantado pela NTT é a incompetência do juízo estadual falimentar para decidir sobre o destino das linhas, por se tratar de serviço público federal cuja regulamentação é de competência da NTT, conforme o artigo 1, inciso 7, a linha, e da Constituição Federal e a Lei nº 10.233 de 2001. A NTT cita jurisprudência do STJ para embasar o argumento de que o Poder Judiciário não pode interferir na atividade administrativa das agências reguladoras em temas de elevada especificidade técnica. Subsidiariamente, caso seja mantida a possibilidade de arrendamento, a NTT requer que se observe a legislação em vigor, ou seja, a resolução ANTT número 6.033 de 2023. Mencionada na decisão judicial para a elaboração do edital chamamento público.
A agência detalha os procedimentos e prazos para obtenção do TAR previstos na resolução atual, que deveriam ser integralmente cumpridos pelo eventual arrendatário. A NTT alerta para o risco de tratamento anti-isonônico, caso o novo arrendatário opere sem cumprir os requisitos legais vigentes. Diante do disposto, a agência da ANTT requer, em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar as decisões que permitem a prorrogação e o novo arrendamento das linhas até o julgamento definitivo da questão. A agência busca o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para adequação à legislação federal vigente. A NTT publicou a decisão Supras número 392 no último dia 24 de março, que determina a suspensão dos efeitos das autorizações emitidas à Expresso União do Grupo Comporte para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. A decisão implica a paralisação de vários mercados a partir do dia 13 de março. As decisões do TAR mencionadas na decisão são todas datadas do dia 14 de outubro de 2024. A medida foi tomada pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, em estrito cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do agravo de instrumento referente ao processo administrativo. A medida judicial atendeu a recurso da Itapemirim Suzantu, que ocasionou o impedimento de partidas de algumas empresas há alguns dias atrás. O anexo da decisão detalha as linhas que terão seus serviços paralisados, mencionando o número de referência, as linhas afetadas, o prefixo no número TAR e a decisão TAR que as originou. Entre as linhas com toda a linha suspensa estão Teófilo Otoni, São Paulo, Araguari, Goiânia, Governador Valadares, São Paulo, Santo Aipatinga, Campinas, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Paulo e Vitória a Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. O anexo também lista as 23 seções paralisadas de algumas linhas, sendo elas Uberlândia-Ribeirão Preto, pertencente à linha Uberlândia-Rio de Janeiro, Uberlândia-Resende, Uberaba-Ribeirão Preto, Uberaba-Resende, Resende-Ribeirão Preto, Resende-Pirassununga, Barra Mansa-Pirassununga, Resende-Limeira, Barra Mansa-Limeira, Resende-Americana, Barra Mansa-Americana, Montes Claros a Petrópolis, pertencente à linha Montes Claros, Rio de Janeiro, Bocaiúva a Petrópolis, Buenópolis a Petrópolis, Corinto a Petrópolis, Curvelo a Petrópolis, Sete Lagoas Petrópolis, Catalão em Goiás, a Araxá em Minas Gerais, pertencente à linha Araxá Brasília, Cristalina a Araxá, Lusiânia a Araxá, a Caldas Novas a Araguari, pertencente à linha Caldas Novas Rio de Janeiro, Ibatiba a João Monlevade, pertencente à linha Vitória Belo Horizonte, a Cachoeiro de Itapemirim, Campo dos Goitacazes, pertencente à linha Cachoeiro de Itapemirim ao Rio de Janeiro. A decisão Supras número 392 entrou em vigor na data de sua publicação, no dia 24 de março de 2025. No dia 28 de março, a decisão Supras número 393 também determinou a suspensão dos efeitos das autorizações emitidas à empresa Nossa Senhora da Penha, também do Grupo Comporte. A medida afetou a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, com a paralisação dos mercados indicados no anexo da decisão a partir de 13 de março de 2025. Ao todo, são 9 linhas, sendo elas a Rio de Janeiro-São Paulo, Rio de Janeiro-São Bernardo do Campo, São Paulo-Curitiba, Jundiaí a Curitiba, Embu das Artes, Rio de Janeiro, Campinas-Porto Alegre, Blumenau, Rio de Janeiro, Florianópolis-Paranaguá e Garopaba a Porto Alegre. Uma passageira da nave Itapemirim denunciou ter sido vítima de assédio sexual durante uma viagem de ônibus entre São Paulo e Rio de Janeiro, no último dia 26 de março de 2025. A empresa, em nota, afirmou que apurou o caso por meio do sistema de monitoramento e não identificou ocorrências anormais na viagem. A empresa também declarou que a passageira foi relocada para outro assento e que as imagens foram encaminhadas às autoridades. O episódio aconteceu quando o ônibus da empresa Nova Itapemirim Suzantu ainda estava em São Paulo, cerca de 2h30 antes de chegar ao destino final no Rio de Janeiro. Diante da situação, a modelo se levantou e procurou o motorista do ônibus, na esperança de que alguma providência fosse tomada. No entanto, segundo seu relato, a resposta do profissional foi frustrante. Parecia que ele estava o tempo todo preocupado em se livrar do problema e chegar na hora em casa, do que realmente me ajudar.
Ele não demonstrou nenhuma preocupação. Fecha aspas. O motorista ofereceu duas opções: mudar de assento ou denunciar o caso. Ao chegar a um ponto de parada, a vítima foi instruída a relatar o ocorrido ao gerente do estabelecimento, que a direcionou a policiais presentes no local. A orientação dos agentes foi para que ela voltasse ao seu assento sem chamar atenção, enquanto os policiais identificavam o suspeito. No entanto, pouco depois, o motorista chamou discretamente e informou que os agentes haviam saído para outra ocorrência, sem abordar o homem acusado do assédio. Outro ponto questionado por Raquel foi a impossibilidade de acesso às imagens das câmeras de segurança do ônibus. O posicionamento da empresa Itapemirim foi o seguinte: em nota oficial, a Nova Itapemirim, Suzantur repudiou qualquer acusação infundada e garantiu seu compromisso com a segurança dos passageiros. Segundo a empresa, apurações internas foram realizadas por meio do sistema de monitoramento embarcado e não indicaram nenhuma ocorrência anormal durante a viagem. A Itapemirim também alegou que a vítima não fez solicitação formal para acesso às gravações, que já teriam sido anexadas a um processo registrado na 4ª Delegacia da Polícia do Rio de Janeiro. Sobre a atitude do motorista, a empresa afirmou que ele agiu com profissionalismo, realocando a passageira ao piso inferior do ônibus, assegurando sua integridade e o andamento da viagem. O caso levanta questionamentos sobre a segurança das mulheres no transporte público e a responsabilidade das empresas na proteção de suas passageiras. Raquel, por sua vez, reforça que espera que sua denúncia traga conscientização sobre o tema e evite que outras mulheres passem pela mesma situação. Os passageiros da linha B47, que liga o terminal rodoviário de Santo André à Vila Luzita, em Santo André, na PC Paulista, perceberam a diferença no primeiro dia de mudança de operação do serviço nesta terça-feira, dia 1º de abril. A Aviação Guianazes, líder do consórcio União Santo André, assumiu o itinerário no lugar da Aviação Vaz, que continua nas demais linhas. A tabela B47, uma das principais da cidade, passou a contar com mais 3 viagens e a frota mudou. No lugar dos ônibus menores do tipo Midi, o Micrão, e de alguns convencionais mais antigos da Vaz, a Guianazes escalou veículos mais novos e maiores, com ar-condicionado e suspensão pneumática. Dependendo do comportamento da demanda, a empresa pode fazer ajustes em horários e ampliar o número de partidas e frota. A Aviação Guianazes colocou 7 ônibus no horário de pico. A Aviação Vaz, sucessora da Aviação Padroeira do Brasil, está com frota insuficiente depois de apreensão por atrasos em pagamentos de prestação de financiamento de ônibus. São 13 coletivos a menos na empresa. A empresa deve apresentar veículos nos próximos dias à prefeitura, entre modelos seminovos e ônibus 0 km. Caso contrário, a Aviação Vaz pode perder mais linhas na cidade. A Aviação Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro, apresentou sua nova identidade visual em alguns ônibus VIP4 Mercedes-Benz F1519. A pintura dos novos ônibus, que operam a linha 737L, Belfort Roxo a Deodoro, no Rio de Janeiro, apresenta um design renovado e mais moderno. Conforme registrado em algumas fotos e sites da Ônibus Brasil, e na imagem fornecida, a identidade visual agora destaca um tom de azul predominante e com detalhes em vermelho. O logotipo da NS Penha está estampado nas laterais e na traseira do veículo, reforçando a identidade da frota, e a carroceria da fabricante Caio e o chassi Mercedes-Benz são indicados na traseira do ônibus. Além disso, o layout segue o padrão adotado recentemente para a modernização da frota de transporte público na cidade. Esta atualização de identidade visual visa proporcionar um aspecto mais contemporâneo e padronizado para os usuários do transporte público, além de melhorar a identificação dos veículos das empresas nas ruas do Rio de Janeiro. E para fechar, uma última notícia. A transportadora Tinguá, operadora de transporte público no Rio de Janeiro, acabou de incorporar 2 novos ônibus do modelo Caio Apache VIP5 à sua frota. Os veículos estão montados sobre o chassi Volkswagen 17230S Euro 6, que atende às mais recentes normas de emissão de poluentes, garantindo um transporte mais sustentável e eficiente. A adoção da tecnologia Euro 6 reduz significativamente a emissão de poluentes, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar na cidade. Os novos ônibus identificados com os números de frota RJ 156.75 e RJ 156.77 oferecem um ar-condicionado, proporcionando mais conforto para os passageiros. Além disso, contam com elevadores para acessibilidade, garantindo a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida.
Essa modernização reflete o compromisso da transportadora Tinguá em oferecer um serviço de transporte público mais seguro, confortável e eficiente para seus usuários. Com a chegada desses novos veículos, a empresa reforça a renovação da frota e se alinha às exigências ambientais e operacionais mais modernas. A escolha pelo Volksbus 17230 Euro 6 também demonstra um investimento em tecnologia mais sustentável, promovendo economia de combustível e menor impacto ambiental. A expectativa é que esses ônibus melhorem a experiência dos passageiros e tragam benefícios para o sistema de transporte público da cidade, oferecendo viagens mais confortáveis, seguras e acessíveis para todos. E assim finalizamos essa edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve teremos mais notícias e informações somente aqui para você. Eu espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.